Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Quero compartilhar uma mensagem com vocês. Quero que você já abra sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 1. Ontem nós tivemos aqui a conferência Manifesto, que é a nossa conferência anual de juventude. Tivemos mais de 250 jovens rendidos aos pés do Senhor, no momento de adoração, e glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Nós recebemos jovens da região de Baiti, de Curiúva, foi uma bênção, gente. Nós pegamos o estacionamento da frente ali, enchemos de mesa, meu Deus do céu, foi extraordinário. Glória a Deus por isso. Nossos pastores estão cumprindo a missão aí, estão pregando no interior de São Paulo, mas quarta-feira o pastor Ricardo estará aqui já conosco, participando do culto, ministrando, e glória a Deus. Bom, este é o terceiro domingo. O terceiro domingo em toda a quadrangular é o domingo que é direcionado a missões. É um domingo que é direcionado ao contexto missionário, a ativar a igreja no sentido missional de cada um, no sentido missional do seu exercício da fé, naquilo que você exerce durante os seus dias, durante o seu trabalho, mas também relembrarmos os missionários que estão em contextos extremos até, em prol do reino de Deus, em prol de pregar o evangelho. Então esse domingo é um domingo especial por isso. Ontem na conferência, toda a conferência Manifesto, ela existe um contexto do porquê do nome. Nós falamos que usamos Romanos 8,19 como uma chave para tudo isso, dizendo que Londrina aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então os 250 jovens que estavam aqui foram ativados, que a sua função, além de adorar a Deus, além de representar a Cristo aqui na terra, também é manifestar essa identidade nas faculdades, nas escolas, nas empresas, por onde eles passarem. E esse terceiro domingo eu quero também enfatizar exatamente esse assunto com cada um de nós. Porque a igreja, ela existe por uma missão e por um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente porque achamos uns aos outros legais, o convívio, e nem sempre é tão legal. Tem pessoas que são um pouquinho mais difíceis, tem pessoas que são um pouco mais fáceis. Então nós não estamos aqui simplesmente por uma questão de relacionamento. Nós também não estamos aqui porque você não tinha nada para fazer no seu domingo. Nós também não estamos aqui porque, aqui é um prédio legal que você veio conhecer. Não. A igreja existe por alguns propósitos muito específicos. O primeiro é adorar a Deus. Então o primeiro motivo que você tem de vir aqui à igreja é porque eu preciso adorar aquele que criou todas as coisas, aquele que me acordou, aquele que me sustentou, aquele que trouxe o ar aos meus pulmões. Esse é o primeiro objetivo, e é por isso que estamos aqui. Mas o segundo objetivo, além de todo esse contexto de comunhão, é porque aqui nós somos treinados e forjados. Aqui o nosso caráter é confrontado, aqui as nossas atitudes são confrontadas, com um objetivo muito maior, que é formar Cristo em cada um de nós. O objetivo de toda a mensagem que é direcionada aqui, é que você saia por aquela porta ao final do culto, ainda mais parecido com Cristo. Que as pessoas no seu contexto olhem para você, semana após semana, falar assim: poxa, fulano está cada dia melhor, eu posso ver cada dia mais Cristo sendo representado na vida dele. Então às vezes seja uma mensagem mais a famosa chicotada, cajadada, sabe? Ou seja uma mensagem para te ativar, te impulsionar. O objetivo é um só: fazer você sair daqui ainda mais parecido com Cristo. Amém? E o porquê disso? Porque se nós tivermos esse objetivo de parecer com Jesus, simplesmente para vestirmos uma roupa de santo e falar assim: meu Deus, eu sou melhor do que todo o restante da sociedade, você acha que isso faz parte da nossa missão como cristão? Não. O objetivo de formar Cristo em você é porque as pessoas que estão ao seu redor precisam ser alcançadas por esse Cristo.
as pessoas que trabalham com você, que estão no seu contexto familiar, também precisa ser alcançada por esse Cristo que está sendo formado em você. Então esse é o grande objetivo, e nós vamos chegar num contexto de uma igreja missionária. Uma igreja missionária não é somente aquela igreja que envia missionários, apesar disso também fazer parte da igreja. Uma igreja missionária também é uma igreja que mantém missionários. Mas uma igreja missionária também é aqueles que ativa chamados. Também é aquela igreja que ativa o chamado missional de cada um. Uma igreja missionária também é aqueles que ativa nas pessoas que estão fazendo parte dessa comunidade um senso de eu também sou um missionário. Eu também sou chamado para carregar e fazer parte dessa missão. Isso faz parte de ser uma igreja missionária. É muito lindo, meus irmãos. Nós, nos momentos aqui da igreja, falarmos, olha, nós precisamos alcançar o missionário Israel lá na Angola, está construindo uma obra, e nós levantamos um recurso e enviamos isso para lá. Isso abençoa demais e pessoas são tocadas por esse recurso. Também é muito lindo quando nós oramos pelo Joel e a Fabiana lá me lembra o país que eles estão? Na Jordânia, declarando o poder de Deus lá, que mesmo em meio ao cenário onde mísseis passam pelas suas cabeças, nós estamos aqui intercedendo, declarando proteção, e tudo isso é muito lindo. Mas também é muito lindo nós virmos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, e saímos aqui com um senso de eu também sou um missionário aonde eu estou inserido. Eu também sou um missionário lá no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Eu também fui chamado para carregar esse evangelho. Isso faz parte daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Missões, ela não tem a ver sobre um local. Não tem a ver que, então se eu sair do Brasil, eu estou fazendo missões. Se eu sair da minha cidade, então eu estou fazendo missões. Não, missões tem a ver com pessoas. Missões não tem a ver sobre o ambiente, missões não tem a ver sobre um local específico, missões tem a ver com pessoas. Aonde tem alguém que precisa ser alcançado, ali precisa ser encontrado um coração missionário. Aonde tem alguém que precisa ser alcançado por esse evangelho, ali o Senhor precisa olhar para aquele mesmo ambiente e falar, ali eu tenho um filho com coração missionário que vai carregar a minha palavra. Esse é o contexto de missões que nós queremos falar hoje aqui. O ponto é que você também foi chamado para fazer parte da missão de Deus aqui na terra. Olha para essa pessoa do seu lado, fala assim, você não está aqui à toa. Você também foi chamado para fazer parte dessa missão. Bom, se essa manhã te despertar e você sair daqui falando, meu Deus, eu preciso ir lá com o Gerson e a Fabiana lá na Jordânia, glória a Deus por isso. Se essa manhã te despertar e você fala, eu preciso fazer missões lá no sertão, lá no ambiente mais difícil que você possa imaginar, glória a Deus por isso, isso faz parte da igreja. Mas se esse ambiente também te despertar, você sair daqui como, eu preciso carregar essa palavra, eu preciso carregar o que eu recebo, espalhar para as pessoas ao meu redor, para o meu colega de trabalho que senta ao lado da minha mesa, para o meu colega de trabalho que passa pela minha sala todo dia, isso também será uma ativação missionária na sua vida. Então você também foi chamado para ser um missionário, amém? Vamos lá, eu falei sobre essa missão de Deus, que você foi chamado para fazer parte da missão de Deus. Talvez um erro comum que a gente possa pensar é que missões tem a ver simplesmente da nossa função para o reino. Mas a missão, ela não começa do humano. Porque desde lá do Éden, foi o próprio ser humano que se afastou da presença de Deus. Então, na verdade, essa missão de reconciliação, essa missão de nos conectarmos, de ligarmos corações de volta ao céu, é a missão de Deus, e Ele faz isso desde Gênesis. Então nós estamos sendo chamados para fazer parte daquilo que começou
não no ano 2000, não no ano 1900, não no ano 1500. Nós estamos sendo chamados para fazer parte daquilo que começou lá no Gênesis. Em Gênesis 12, ele chama Abraão para abençoar as nações. No Êxodo, ele liberta um povo para revelar o seu nome. Nos profetas, ele envia mensagens. Em João 3,16, o próprio Deus envia o seu próprio Filho. Em Atos dos Apóstolos, ele envia a igreja através do Espírito Santo. Sabe, nós podemos ver todo esse contexto histórico da igreja, que nós não temos um Deus que está parado olhando toda a sociedade, talvez seguindo os seus próprios desejos. Nós podemos ver durante toda essa história que nós temos um Deus em movimento, gerações após gerações chamando pessoas para fazer parte dessa missão, ano após ano chamando pessoas a fazer parte dessa missão que começou lá no Gênesis. E você está sendo chamado para fazer parte disso. Deus sempre esteve em missão, reconciliar, restaurar e redimir a criação. Seria muito mais fácil, talvez até humanamente falando, se Deus, num piscar de olhos, restaurar todos os corações. Se Deus, talvez, num flash de um segundo, renovar todas as coisas, alcançar os povos não alcançados até então, seria muito mais fácil. Eu lembrei de uma história de um pai que um dia foi pegar e lavar o seu carro. Separou talvez o seu domingo à tarde, falou assim: eu vou lavar o meu carro, vou cuidar do meu bem. E ele estava lá, começou a lavar o carro rapidinho, porque eu estou corrido, meu Deus do céu. E aí ele assim: nossa, eu vou chamar o meu filho para fazer parte disso. Aí ele pega e chama o filhinho. O tempo que ele ia demorar, talvez para lavar um carro, algo de 40 minutos, ele demorou 2 horas. E aí talvez nessa mesma ótica a gente poderia falar, seria muito mais fácil o pai resolver tudo rapidinho. Mas sabe, o pai, assim como Deus, tem prazer em ter seus filhos fazendo parte da sua missão. O pai tem prazer com seus filhos fazendo parte daquilo que ele está fazendo. Porque enquanto nós estamos fazendo parte daquilo que ele está fazendo, o nosso caráter é forjado e transformado. Enquanto nós estamos dizendo sim e realizando, fazendo parte da missão dele, o pai está ensinando o filho, o pai está instruindo o filho, o pai está tornando o filho melhor, o pai está dando direcionamento para o filho. Então quando você diz sim a um chamado de Deus, não é simplesmente uma entrega nossa para Deus, mas também é uma transformação do próprio Deus em nossa vida. Então por isso a importância de você sair dessa manhã entendendo isso. E quando você diz sim, não é simplesmente eu sou o melhor de todo mundo, então eu vou cumprir o meu chamado, não. É porque você também precisa entender que enquanto você cumpre o chamado, o seu coração é transformado por Deus. Enquanto você diz sim para o propósito de Deus, a sua vida é alinhada e direcionada por Ele. Em Hebreus 11, o livro anterior do qual você abriu, vai narrar uma galeria de heróis da fé. Vai narrar uma galeria de pessoas que marcaram a história, cumprindo o chamado de Deus. Pessoas que marcaram a história quando disseram sim e cumpriram essa missão de Deus no seu contexto. Isso começa lá em Abel, Abraão, Moisés e vai seguindo herói após herói da fé. Pessoas que hoje nós lemos a sua história e aprendemos princípios preciosos do que é refletir o reino de Deus. Pessoas a qual hoje nós olhamos a história e falamos: meu Deus, isso que ele aplicou no seu contexto é algo que eu preciso aplicar até hoje. Esse princípio que ele cumpriu na sua vida é algo do céu que eu preciso cumprir até hoje. Mas são pessoas que todo o começo foi a partir de um sim para Deus. Todo o começo, antes do seu nome estar escrito nessa galeria de heróis da fé, foram pessoas que responderam a um chamado de Deus. Foram pessoas que ouviram um direcionamento de Deus e falaram: Senhor, eis-me aqui.
Senhor, eu estou aqui, o Senhor está fazendo algo no meu contexto local e eu quero fazer parte disso. São pessoas que foram marcadas porque disseram sim para Deus. Sabe, você pode ser reconhecido nessa terra por várias coisas. Por ser um excelente empresário, pela sua empresa ser extraordinária, por ser um excelente pai até, por ter uma família acima da média. Você pode ser reconhecido aqui na terra por ter andado nos melhores carros, por ter morado nas maiores casas. Mas existe um conhecimento que é acima de todos esses terrenos, que é o conhecimento do céu sobre a sua vida. Talvez aqui na terra você carrega um título poderoso e glória a Deus por isso. Isso faz parte da sua conquista, do seu trabalho, do seu suor. Mas existe um título no céu que é maior do que todos os outros. É quando o céu olha para você e diz: este respondeu ao chamado que eu lhe dei. Este respondeu ao chamado que foi designado. Davi poderia ser reconhecido pela todas as suas vitórias e tem um grande mérito nisso. Mas nós reconhecemos Davi como aqueles que era segundo o coração de Deus. Tantas pessoas que marcaram a história. Sansão também poderia ser reconhecido por todas as suas vitórias em batalhas. Mas nós vemos que por mais das suas falhas, ele ainda foi reconhecido como um grande general da fé. Então existe um título, meu irmão, que vai além de qualquer outro terreno. Existe um lugar que nós podemos acessar, que vai além de toda a conquista terrena, apesar de tudo isso fazer parte da nossa história. Nós pregamos aqui, o Senhor deseja que você seja abençoado, que a sua empresa prospere, que a sua família viva o que nunca viveu, em nome de Jesus. Mas também nós precisamos declarar sobre a sua vida que você, além de tudo isso, você precisa corresponder ao chamado de Deus. Não adianta ganharmos o mundo inteiro e ainda acabar perdendo a nossa salvação, ou ainda mais, não cumprirmos a expectativa do céu sobre a nossa vida. Olha para essa pessoa do seu lado e me ajuda a pregar aí, fala assim: existe uma expectativa do céu sobre a sua vida. Então em Hebreus 11 vai dizer sobre essas pessoas que marcaram a história, respondendo ao chamado de Deus. E aí nós vamos ler agora Hebreus 12, 1. Pode projetar para mim, por gentileza. Que é a sequência desse texto. E diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas. Uma pausa aqui. Essas testemunhas, nós podemos dizer que são esses heróis da fé que marcaram a história. Essas testemunhas são pessoas que cumpriram o seu chamado. São pessoas que disseram sim para Deus. E hoje nos rodeiam como testemunhas. Vamos lá. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta para nós. Então aqui em Hebreus vai dizer que algo foi direcionado para cada um de nós. Algo foi direcionado para a sua vida. Nós gostamos de lembrar de Jeremias, que o texto te diz: antes de formar no ventre da sua mãe, eu designei. Mas a gente puder trazer esse versículo dentro desse contexto, é que antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu já propus uma corrida para você. Eu já propus uma jornada, uma trajetória para a sua vida. Só que essa corrida, meu irmão, não é uma corrida individual, onde a gente dá a largada e, meu Deus do céu, uma hora vai chegar. Na verdade, nós vemos nesse contexto que essa é uma corrida de revezamento. Nós vemos nesse contexto que essa é uma corrida que vem passando gerações após gerações. Essa é uma corrida que começou não quando nós nascemos, mas começou lá em Gênesis. Essa é uma corrida que tem passado herói da fé após herói da fé, pessoas que corresponderam ao chamado e assim por diante, até chegar onde nós estamos hoje. Você não foi chamado para ser um espectador da fé. Você foi chamado porque essa é a hora da sua volta na corrida. Essa é a sua hora de correr a sua corrida. Essa é a sua hora de dizer sim a isso que foi proposto a você. E é isso que você precisa entender.
E esse é o primeiro ponto que eu quero iniciar aqui. Essa é a sua hora. Heróis da fé já passaram, missionários já passaram, pessoas foram fundadores da igreja, já passaram, e nós chegamos aqui, o evangelho chegou à sua vida, tocou a sua vida, e essa é a sua hora de dar sequência nisso. Essa é a sua hora de continuar correndo essa corrida. Tem uma frase do STA que diz que toda geração tem a sua oportunidade de transformar o mundo. Essa é a nossa oportunidade. Você não vai ter uma outra oportunidade a não ser essa. Você não vai ter outra oportunidade de transformar a sua empresa, transformar as universidades, transformar talvez toda uma família, a não ser essa, meu irmão. Essa é a sua oportunidade de fazer isso. O erro nosso é talvez pensar, eu estou aqui em 2026 por um acaso, olha o tanto de problema, eu queria ter nascido antes, ou não queria ter nascido nessa época. Talvez a gente ouve algum discurso como esse, mas eu acredito que isso seja um desperdício daquilo que Deus está te chamando. Essa mentalidade é um desperdício da sua oportunidade de transformar o mundo. Porque se o Senhor te colocou neste ano, neste lugar, na sua empresa, na sua casa, na sua família, é porque você foi comissionado, foi impulsionado a estar lá, porque existe uma missão que foi direcionada a você. Então para de desperdiçar essa oportunidade, para de viver a sua vida como se você não fosse chamado para correr essa corrida. Para de viver os seus dias como se o bastão não estivesse na sua mão. Para de viver os seus dias como que, não, isso aí é só para o pastor, e meu Deus do céu, glória a Deus pela vida dele. Não, isso aí é só para o meu líder, glória a Deus por isso. Não, meu irmão. Essa corrida foi proposta para cada um de nós. Essa corrida foi proposta para cada um de nós. Isso envolve desde as crianças até o mais velho. E é isso que nós ensinamos desde lá do baby para o seu filho. Quando nós estamos lá munindo ele de informações sobre Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, é porque talvez na escolinha ele vai ver alguém que vai falar sobre Jesus, e nós veremos uma família se rendendo aos pés de Jesus aqui. Então isso não começa, não depende de idade, não depende de local. E mais uma vez, missões têm a ver com pessoas. Então esse é o primeiro ponto, que é o chamado. Nós não fomos chamados para ser espectadores, mas corredores da volta atual. E essa é a sua oportunidade. Segundo ponto, para darmos sequência, que é a instrução do próprio texto. Então você vai sair daqui entendendo que eu fui chamado para correr essa corrida. Mas essa corrida não pode ser corrida de qualquer jeito. Essa corrida não pode ser trilhada de qualquer forma. Porque senão, mais uma vez, nós estaremos desperdiçando essa grande oportunidade. Projeta o texto para mim, novamente, por gentileza. Hebreus 12:1. Tem uma instrução sobre essa corrida. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Existe uma instrução sobre como você ter sucesso nessa corrida. E essa instrução é você se livrar de tudo que te atrasa. É você se livrar de tudo que atrapalha a sua trajetória. É você se livrar de tudo que possa estar te distraindo. O que está roubando a sua atenção da corrida? O que está roubando a sua atenção daquilo que você foi chamado a fazer? O que tira o seu tempo, talvez, de cuidar da sua família, que também faz parte do seu chamado? O que tem roubado a sua atenção, a ponto de você não conseguir, talvez, falar sobre Jesus para as pessoas que te cercam? E aqui eu quero fazer um ponto, porque o texto difere aquilo que atrapalha e do pecado. Porque existem coisas que não são pecados, que ainda assim pode atrapalhar a sua corrida. Existem coisas que não são pecados, e ainda assim pode atrasar o cumprimento do seu propósito. Não tem pecado nenhum você, talvez, gostar de um esporte, você gostar de um hobby específico, não existe pecado
considerando que você está cumprindo alguns princípios. Mas se algumas coisas roubam um espaço grande do nosso coração, isso ainda assim pode estar atrapalhando a sua corrida. Isso ainda assim pode estar atrapalhando aquilo que foi proposto a você. Então eu quero que você faça uma reflexão nesse momento, o que tem roubado o seu tempo, o que tem distraído você durante essa trajetória. Talvez existe algo que você fala, mas pastor, não é pecado. Mas se você colocar na ponta do lápis, tem atrapalhado a sua jornada. Se você colocar na ponta do lápis, tem atrasado a sua trajetória. E aí talvez o convite de Deus para a sua vida hoje é que você precisa se livrar daquilo que te atrapalha. Você precisa abrir mão daquilo que está atrasando o seu chamado, o seu propósito. Picuinhas, mágoas, ou pequenas coisas que nos roubam a paz, também são coisas que nos atrapalham na trajetória. Mas pastor, fulano fez isso para mim. Meu irmão, talvez você está recarregando um peso que está atrasando a sua corrida. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha história, mas eu sei um Deus que restaura corações, transforma vidas. E talvez aquilo que você está carregando hoje já foi direcionado para você se livrar de todo o peso. Mas a nossa humanidade, a nossa alma insiste em continuar carregando isso. Meu irmão, se livra de todo o peso. Se livra de tudo aquilo que está te atrasando a acessar ambientes, a se pronunciar como um filho de Deus. Mas pastor, existe algo que me tira a paz. Meu irmão, existe um Espírito Santo que vai trazer paciência sobre a sua vida. Então a gente precisa entender isso, identificar essas coisas que têm atrapalhado a nossa corrida. Deixe essas coisas para trás. E o pecado, ele não só nos atrasa, mas o pecado nos direciona para o lado errado. Uma das traduções de pecado é errar o alvo. Ou seja, então foi direcionado um destino para você correr. E o pecado vai fazer, talvez você continuar correndo, mas para o lado errado. Pecados talvez de estimações, se a gente pensa, não tem nada a ver, ou eu sei que está errado, mas não é nada demais. Talvez ele não vai parar a sua corrida, talvez você vai continuar vindo na igreja, talvez você vai continuar com o seu versículo postando todos os dias, mas no olhar no todo, você está sendo direcionado a correr para o lado errado. Então, além de se livrar das distrações, daquilo que é um peso, nós precisamos nos atentar, porque o pecado nos faz correr para o lado errado. Então essa corrida é muito séria, meu irmão, para a gente correr para qualquer lado. Essa corrida, essa missão é muito séria para a gente levar de qualquer jeito. Essa corrida é muito séria para a gente simplesmente desperdiçar os nossos dias. E o terceiro ponto para encerrarmos, que é o envio. A missão, ela começa na sua casa. Ela tem a finalidade de alcançar os seus filhos, o seu trabalho. E o ponto dessa corrida é para quem nós iremos continuar passando o bastão. Para quem nós iremos continuar entregando essa mensagem. E esse passar o bastão não significa que simplesmente acabou minha hora. Porque esse bastão dessa corrida, quando eu compartilho, eu não sou mais um corredor, eu sou 2 corredores. E este é o poder de Deus quando nós cumprimos a missão. Que pessoas precisam ser tocadas por aquilo que você carrega. Pessoas têm de ser tocadas por aquilo que o Senhor depositou na sua mão. As pessoas têm de ser tocadas por aquilo que o Senhor está derramando sobre você. Eu comecei te falando que nosso primeiro objetivo aqui é adorar a Deus, sim ou não? E o segundo ponto é que nós somos formados, forjados, tudo isso envolve as bênçãos de Deus que é derramado sobre nós. O poder de Deus que é derramado sobre nós. A palavra que acessa o nosso coração de forma profunda. E a finalidade dessa corrida é que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que você recebe. Que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que você recebeu durante esses dias.
que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que o Senhor derramou sobre você. Sabe, é muito poderoso, nós vemos pessoas aqui sendo batizadas pelo Espírito, pessoas recebendo dons, pessoas falando outras línguas, pessoas recebendo o poder de Deus, saindo daqui transbordando, e glória a Deus por isso, nós celebramos muito isso. Mas existe um propósito em tudo isso, é que o propósito que aquilo que você recebeu não pode terminar em você. Aquilo que você recebeu não pode colocar uma tampa em cima e dizer, pelo menos eu estou cheio. Não. Você foi chamado para transbordar sobre a vida das pessoas. E eu já compartilhei isso aqui. Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes nós vemos esse texto e você simplesmente entende, então do céu vai fluir algo sobre a minha vida. Também. Mas também está dizendo que da sua vida, aquilo que você recebeu continua fluindo. Sabe, o grande ponto aqui é que para quem você vai transbordar na segunda-feira? Para quem você vai compartilhar aquilo que você recebeu de Deus na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta? Isto também é ser uma igreja missionária. E é por isso que eu falei que você também foi chamado para ser um missionário. Porque aquilo que você recebeu de Deus, a palavra dele, mas também o poder dele, precisa ser compartilhado com as pessoas. Quer ver um exemplo simples? Quantas pessoas nós vemos no nosso dia a dia, talvez, meu amigo, eu estou com dor, tem um remédio tal para mim? Quantas pessoas ouvem isso com frequência? Também ouço. E se nós, antes de darmos o remédio, começarmos a oferecer o poder de Deus sobre essa vida? E se nós, após recebermos talvez uma notícia triste, começar a declarar palavras de transformação sobre essa notícia? E se nós, antes simplesmente seguirmos a vida naturalmente, lembrarmos que somos corredores dessa corrida e começar a transformar os ambientes? E se nós, antes simplesmente acordarmos de manhã, irmos para a nossa casa e ver a nossa vida dia após dia, começarmos a entender que o nosso dia a dia faz parte dessa corrida, que o nosso dia a dia faz parte em cumprir essa missão? Meu irmão, esse é o nosso grande objetivo aqui. Se coloque em pé no seu lugar. Mas pastor, eu vim aqui, eu pensei que eu ia receber uma palavra e ia sair daqui cheia. Meu irmão, enquanto nós nos colocamos à disposição e transbordar, um grande espaço é aberto para o Senhor continuar derramando sobre você. O Espírito de Deus não está interessado em nos transformarmos em obesos espirituais. O Espírito de Deus não está interessado em nos transformarmos numa caixa d'água celestial. Não. O Espírito de Deus é te transformar em algo que flui da sua vida. Porque enquanto você transborda sobre alguém, o Senhor continua te enchendo. Enquanto você começa a entregar sobre a vida de alguém, do céu é derramado algo sobre a sua vida. E aí as promessas de Deus continuam se renovando. O novo de Deus continua sendo derramado sobre você. Então eu quero que você levante suas mãos nessa hora e fale com o Espírito Santo. Fala: Senhor, talvez eu negligenciei a minha corrida, mas eu saio daqui dessa manhã dizendo: eis-me aqui para essa corrida, eis-me aqui para essa proposta do céu, eis-me aqui para cumprir essa missão, eis-me aqui para fazer a diferença, eis-me aqui para transformar ambientes, eis-me aqui para transformar as atmosferas, eis-me aqui, Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
preste atenção aqui. Talvez você pode olhar tudo isso e falar assim: pastor, mas não era muito melhor, não era muito mais fácil eu simplesmente cumprir o meu script religioso, vir na igreja e glória a Deus por isso? Meu irmão, seria muito mais fácil. Mas o próprio João Batista, que faz parte dessa canção, ou até mesmo Paulo, entendeu algo que nós precisamos talvez relembrar aqui nessa manhã. É que existe uma finalidade de tudo isso, e este fim vale a pena todo o processo. O fim de todas as coisas vale a pena tudo que nós iremos fazer através dele. João Batista, nesse contexto que essa canção me lembrou, ele está lá gastando a sua vida para anunciar o grande Messias que viria. E aí nós até olhamos tudo isso, falando: mas pastor, é muito difícil. Mas a revelação que ele tem ao olhar para Jesus é que qualquer sacrifício vale a pena quando nós olhamos para ele. Todas as dificuldades valem a pena quando os nossos olhos estão voltados para ele. E o fim de tudo isso é que Paulo vai dizer em Filipenses, que deixando as coisas que para trás ficam, deixando tudo aquilo que além de me atrapalhar, ou todo esforço que eu poderia considerar, eu prossigo para o alvo, com os olhos daqueles que é o Redentor da minha fé. Meu irmão, a propósito aqui dessa manhã é que você não olhe para um pastor, não olhe para algum outro ser humano, porque todos nós também estamos correndo uma corrida. Mas se você deixar os seus olhos fixos em Jesus, tudo aquilo que pode te atrapalhar, você vai ver que não vale a pena. Tudo aquilo que te atrasa, você vai enxergar que não vale a pena. Tudo aquilo que pode roubar, te atrasar, talvez desviar o seu alvo, não vale a pena. Então, meu irmão, o convite de Deus é: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque quando você está olhando para Ele, tudo aquilo que pode roubar o seu tempo, tudo aquilo que pode roubar a sua energia, não vale a pena, porque os seus olhos estão naquele que é o autor e consumador da sua fé. Eu quero fazer uma oração com você, se puder levantar suas mãos. Espírito Santo, nós estamos aqui na sua presença, e nós pedimos que o Senhor alinhe os nossos olhos nessa manhã, alinhe os nossos sonhos, as nossas expectativas, alinhe, Senhor, os nossos passos, Espírito Santo. Sua palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e nós estamos aqui pedindo isso, que o Senhor alinhe os nossos olhos, assim como Paulo nos instruiu, deixando todas as coisas para trás, tudo aquilo que nos atrapalha, todo o pecado. Nós olhamos com os nossos olhos fixos em Ti e prossigamos dia após dia, cumprindo essa missão, dia após dia, cumprindo esse chamado, dia após dia, cumprindo a expectativa do céu sobre a nossa vida. Porque, Senhor, existe um plano que é muito melhor do que o nosso plano. Existe um sonho que é muito maior do que o nosso sonho. E nós estamos aqui nessa manhã dizendo: eis-nos aqui para esse sonho. Eis-nos aqui para essa proposta do céu. Eis-nos aqui para esse direcionamento de Deus. Senhor, que a Quadrangular Palhando não seja reconhecido apenas pela sua estrutura, pela sua liturgia, pela sua excelência. Que a Quadrangular Palhando seja reconhecida onde lá existe um povo que cumpre o seu chamado, onde lá existe um povo que faz a diferença nas empresas, onde lá existe um povo que faz a diferença em Londrina, onde existe um povo que faz a diferença por onde passa. Lá existe um povo que disse sim para Deus. Lá existe um povo que disse sim à proposta do céu.